texto que Deus colocou no meu coração. Com muito temor e tremor eu quero repartir ele com vocês. Isaías capítulo 6, versículo 13, está escrito na minha tradução bíblica assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Eu não sou daquele pregador que divide versículo por A e B, mas eu quero dar ênfase a duas expressões aqui, e eu quero que você sublinhe ela, como o carvalho e o terebinto, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Você diz amém? Por gentileza, tomem assento. Os irmãos, permitam-me chamar-lhes a atenção por alguns minutos para o texto ou verso que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês neste congresso de homens, e tomei por base a leitura do profeta Isaías, e esta leitura que nos apresenta de forma muito peculiar a maneira que Deus olha e que Deus vê aos homens. Não é só o profeta Isaías que apresenta-nos a visão de Deus acerca dos homens, os enxergando ou os vendo como árvores, tendo em vista que a expressão aqui que aponta tanto ao carvalho, assim como ao terebinto, está fazendo menção a homens. Deus não está falando a árvores, Deus não está se dirigindo à natureza, Deus está falando aos homens. E de forma bem peculiar, a Bíblia nos apresenta uma maneira de como Deus vê, como Deus enxerga os homens como árvores. Não é só este texto, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos e às multidões, Jesus falou que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Obviamente, Jesus não está simplesmente falando ou ensinando ou dando uma lição de botânica aos seus discípulos, mas de forma metafórica, Jesus está expressando uma verdade, apontando essas árvores, vinculando-as ao homem. Ora, ele também, em João, capítulo de número 15, comparou os seus discípulos a ramos que estavam ligados na videira. Você também vai perceber o próprio Jesus, e desta forma mais enfática, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo de número 22 e 24, em Betsaida, um cego se aproxima do Senhor Jesus, e ele aplica saliva em seus olhos, impõe as suas mãos e faz a ele uma pergunta: o que é que você está vendo? E ele disse: os meus olhos se abriram, porém eu vejo os homens como árvores. A primeira restauração da visão daquele homem foi a restauração da visão espiritual. Ele vê os homens
como árvores. E Deus nos vê, ou vê aos homens como árvores, de modo que Jesus outra vez aplica a mão em seus olhos e ele, recobrando agora a sua visão natural, enxerga os homens de forma normal. A primeira visão, ou a primeira restauração espiritual, ele enxerga os homens como árvores. No Antigo Testamento, além do texto de Isaías, capítulo de número 6, e o versículo de número 13, nós também percebemos no livro de Ezequiel, capítulo 17, e o versículo 24, Deus dirigindo-se aos homens e os vendo e os enxergando como árvores. Notem, 17 e 24, a expressão é esta: eu faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Deus está, de forma metafórica, outra vez, falando e nos ensinando que ele abate aqueles que se consideram grandes, altos, superiores, e ele faz crescer bem alto aquele que diz que não é, que não pode, que não faz, que não tem. Aleluia! Guarde bem esta verdade, não só Ezequiel, capítulo 17 e verso 24, assim como também no livro de Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, Jeremias profetiza a visão que Deus tem acerca dos homens e diz: bendito é o homem cujo a confiança está no Senhor, pois será como a árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Olhe bem, outra vez o texto sagrado está nos mostrando Deus olhando aos homens e os enxergando como árvore. No texto de Isaías, capítulo de número 6 e verso 13, a Bíblia compara e cita o homem, comparando-o ao carvalho e ao terebinto. E me permita mostrar-lhes algumas características destas árvores. Permita mostrar-me algumas características do carvalho. É importante que os irmãos saibam que o carvalho, ele vive em média de 500 a 1000 anos e ele cresce cerca de 30 a 40 metros de altura devido à sua vida longa, a sua longevidade e a sua altura. Ele tem a aparência mais sofrível. O caule do carvalho, ele é enrugado, mas as suas raízes, elas são profundas. Ele geralmente cresce mais do que todas as árvores do bosque. Eu vou repetir, ele geralmente cresce mais do que todas as árvores do bosque. E por crescer mais, ele sofre as intempéries do tempo. Por crescer mais, toda a tempestade que alcança o bosque, que alcança o campo, que sopra aonde o carvalho está plantado, faz com que ele sofra mais do que as demais árvores que estão ao seu redor. Isto porque, queridos irmãos, porque quem cresce mais, geralmente sofre mais. Sublinhe esta frase: quem cresce mais, geralmente sofre mais. Quer crescer? Prepare-se para sofrer. Quer crescer? Você precisa estar preparado para enfrentar aquilo que ninguém naturalmente enfrenta. Quer sofrer? Quer crescer? Vocês precisam estar preparados para o sofrimento, para as angústias, as calúnias, as difamações,
os processos, os problemas, porque não existe crescimento sem sofrimento. Não existe crescimento sem sofrimento. Eu sei que vivemos a época, a estação de muita mentoria, aonde algumas pessoas querem instalar um drive em você, querem mentorear você, ensinando espaços tão simples e pequenos que parece-nos que aplicados nos levarão a um crescimento extraordinário, sem dor, sem luta, sem choro. Mas permitam-me afirmar a você: não existe crescimento sem sofrimento, não existe crescimento sem luta, não existe crescimento sem batalha. Está doendo em você, as coisas não estão fáceis para você, há complicações que permeiam a sua vida e a sua casa, há dificuldades que apareceram e que outrora você não enfrentava, há problemas que estão surgindo em seu caminho, você está cansado por vezes, há lágrimas que estão correndo sobre os seus olhos. Deixa eu dar uma notícia boa para você: você está crescendo. Se está doendo, você está crescendo. Vou repetir outra vez: se está doendo, você está crescendo. Se há lágrimas, há crescimento. Se há dor, há crescimento. Se há angústia, há crescimento. Se há tribulações, há crescimento. Então não baixe a sua cabeça, porque aquele que cresce para a glória de Deus precisa incorrer no processo da dor, no processo das lágrimas, no processo do crescimento. Olhe bem para cá e entenda: todos nós em fase adulta já passamos pela pré-adolescência, pela adolescência, e guardem isto: a própria anatomia já nos ensina verdades acerca do crescimento. É natural você olhar para um pré-adolescente dentro de casa, reclamando de dor nos braços, de dor nas pernas. Quem é que nunca passou por isso? E quando olhávamos para papai e mamãe e dizíamos assim: não sei porquê, os braços estão doendo, as pernas estão doendo. Os pais diziam: você está crescendo, você está crescendo, você está crescendo. Está doendo? Você está crescendo. Está chorando? Você está crescendo. Está difícil para você, mas você está crescendo. As portas se fecharam, mas você está crescendo. Disseram que você não vai chegar, mas você está crescendo. Fecharam as portas diante de você, mas você está crescendo. Disseram que você nunca seria nada, mas você está crescendo. Disseram que você não teria uma família, mas você está crescendo. Quem é que consegue compreender esta verdade? Se você entende ela, meneie uma das tuas mãos para os céus para celebrar ao Altíssimo, porque você está crescendo. Aleluia, aleluia. Só no afã de memorizarmos, eu gostaria que você se dirigisse a alguém aí que está ao seu lado e diga a ele assim, olhando nos seus olhos, se não for constrangê-lo e nem constrangê-la, diga assim: se você está sofrendo, não, assim você só fingiu que falou, mas não falou. Olhe para ele aí, por favor, e dê um grito para ele ouvir. Sabe quando você briga com as crianças lá em casa, quando o menino faz arte, você dá aquele grito bem pentecostal? Quero que você olhe para ele e quero que você diga assim: está sofrendo, mas está crescendo. Diga: está chorando, mas está crescendo. Está difícil, mas está crescendo. Diga: não há outro método. Diga: para crescer
vai sofrer, vai chorar, mas vai chegar a estatura que Deus quer que você alcance. Oh, aleluia. Guarde isto, irmãos. O carvalho cresce, mas também sofre. A sua aparência é sofrível por causa do seu crescimento. Há outro importante aspecto ou característica aqui relacionada ao carvalho. Embora o carvalho cresça acentuadamente, é possível que outras árvores cresçam ao lado dele. Vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Embora o carvalho cresça acentuadamente, é possível que outras árvores cresçam ao lado dele, diferente do eucalipto, que suga toda a água e não permite, devido às substâncias das suas folhas, que outras árvores cresçam ao seu lado. Aonde está o eucalipto, só há outros eucaliptos próximos. Por quê? Porque ele suga a água. As substâncias das suas folhas não permitem que outras árvores cresçam do lado. E embora o carvalho cresça acima de todas as árvores do bosque, não impede que outras árvores cresçam ao seu lado. Ele permite que outras árvores cresçam ao seu redor. Homens que Deus escolhe, homens que são homens de honra. Estes homens não só crescem, assim como são uma mola propulsora para que outros cresçam ao seu lado, para que a sua família se desenvolva ao seu lado, para que a sua esposa cresça ao seu lado, para que os seus filhos se desenvolvam ao seu lado. Carvalho não serve de teto, impedindo o crescimento de outro. Carvalho serve de cobertura. Vou repetir, ele serve de cobertura. Até porque o carvalho sofre as tempestades, preservando as árvores mais baixas, preservando as árvores que estão ao seu redor. Ele cresce, mas permite que outros cresçam ao lado dele. Ele cresce, mas outros estão aparecendo do lado dele. Carvalho não é vaidoso. Carvalho não quer a glória para si. Carvalho não quer que só o nome dele apareça. Carvalho não quer estar em posição de destaque, mas entende o seu propósito original. Ele sofre a tempestade, ele sofre o vento para preservar, para proteger quem está abaixo dele. Homens como carvalhos, homens de honra, preservam e protegem a sua casa, preservam e protegem quem está do seu lado. Homens de honra não expõem quem está abaixo de você. Homens de honra não expõem aqueles que não têm condições de se defender da tempestade. Homens de honra preservam, aguentam a pancada para que você que está do lado continue crescendo, para quem está à sua volta continuar crescendo. Alguém está entendendo isto? Eu vou desenhar para você. Carvalho não tem vaidade. Carvalho não quer que o seu nome só apareça. Carvalho tem um bosque bonito do lado dele. Todos querem crescer do lado do carvalho, porque do lado do carvalho tem seiva, do lado do carvalho tem nutrição, do lado do carvalho tem proteção, do lado do carvalho tem presença.
preservação. E quem é que você é? Você é eucalipto ou você é carvalho? Você inibe quem está do seu lado, você não deixa crescer quem caminha com você, você não deixa aparecer porque tem mais talento do que você, ou você é carvalho, que o que é importante é que as pessoas cresçam, que os outros se desenvolvam, que alguém voe do seu lado. Alguém já está entendendo aquilo que os céus... Oramai. Oh, aleluia. Catuque alguém aí do seu lado e diga assim: é carvalho ou é eucalipto? É carvalho ou é eucalipto? Se ele está celebrando a Deus pelo seu crescimento, é carvalho. Se ele está glorificando a Deus no congresso, homens de honra, é carvalho. Se ele está de mão levantada dizendo: é isto aí, voa, é carvalho. Se ele celebra as conquistas da esposa, é carvalho. Se ele impele a ela estudar, crescer, avançar, é carvalho. Se ele impele os filhos a avançarem, a ir à frente, é carvalho. Se ele quer te ver pregando, é carvalho. Se ele quer que você cante, é carvalho. Se ele quer que você perca o medo de dirigir, minha irmã, é carvalho. Se ele quer que você avance para o futuro, é carvalho. Deus os chamou para sermos carvalhos e não eucaliptos. Deus nos chamou para aguentar pancada, para sofrer a tempestade, para sofrer o vento e proteger aqueles que estão abaixo de nós. Alguém está entendendo essa verdade aqui? Oramai. Aleluia. Percebam e me permitam destacar mais uma característica importante do carvalho, e esta característica está relacionada, melhor dizendo, ao seu tronco. Esta característica está relacionada ao seu tronco. Seu tronco ou a sua madeira é uma das mais resistentes do mundo. Ele não se quebra. Ele não se quebra quando recebe pancadas de vento, de chuva. Ele não se quebra quando a tempestade chega. Mas diante de uma forte tempestade, o carvalho se contorce, o carvalho se enverga, o carvalho se molda à tempestade. Ele se molda ao vento, mas ele não quebra, ele não se entrega, ele se enverga, ele se contorce, mas ele não quebra. Ele sofre a tempestade porque a sua madeira é uma das mais resistentes do mundo. Nós estamos vivendo uma geração, e o congresso é de homens, e o congresso é para homens, não de forma alguma desprezando ou anulando a presença feminina aqui, que abrilhanta o congresso dos homens. No entanto, gravem, nós estamos vivendo uma geração de homens fracos. Nós estamos vivendo uma geração de homens que não suportam mais nada. Nós estamos vivendo uma geração de homens cheio de mimimi. Nós estamos vivendo uma geração de homens que não sabem nem trocar um chuveiro de casa. Nós estamos vivendo uma geração de homens que tem medo de levantar à noite se ouvir algum barulho no escuro. Nós estamos vivendo uma geração de homens, olha, não se entrega, pelo amor de Deus, olhe bem para cá. Nós
estamos vivendo uma geração de homens que não aguentam, não suportam mais pressão. Nós estamos vivendo uma geração de homens que por qualquer coisa querem desistir. Qualquer coisa eu quero parar. Qualquer coisa eu não faço mais. Eu não coopero mais. Eu não vou mais. Nós estamos formando, e eu digo nós, porque nós estamos vivendo a deficiência desta geração. Nós estamos vivendo e formando homens frágeis que param por qualquer coisa, que abrem mão da sua casa, dos seus, das suas famílias, por qualquer coisa, que abrem mão dos seus compromissos com Deus, por qualquer coisa. Achei lindo aqui a resolução de vocês, e vou externar isto publicamente aos irmãos, aos internautas. Vou até pedir uma cópia desta resolução para mostrar aos homens lá também. Mas olhe bem para cá. Vivemos uma geração débil, vivemos uma geração extremamente fraca demais, uma geração frágil. Olhe bem para cá, nós precisamos entender qual é o nosso papel. Nós precisamos formar e gerarmos homens fortes, homens que suportem a pressão, homens que vençam crises, homens que passem pelos desafios que tiverem que passar, preservando sua casa, preservando a sua família, e não recuando diante das ameaças, não recuando diante dos problemas. Oh, meus amados irmãos, pastoreando igreja, por vezes alguém me manda uma mensagem, obreiros entre outros homens, que diz: pastor, próxima hora do culto eu não vou conseguir hoje, porque eu estou gripado, pastor, meu nariz está escorrendo, e eu estou com coriza, garganta está meio ruim, então eu acho melhor cuidar. E eu fico pensando: meu Deus do céu, eu já preguei até com cachumba, e aqui cheio, e olhe bem para cá, pode estar caindo o mundo, e a gente está lá servindo, cooperando, mas alguém espirrou, ele suspeita que pode gripar, ele suspeita que pode ficar mal, e eu já não aguento levantar mais. Olhe bem para cá. Ei, que carvalho você é, que homem de honra você é. Homens que Deus está levantando neste tempo são homens fortes, são homens que suportam pancada, são homens que suportam a crise, são homens que aguentam, que matam no peito os problemas profissionais, os problemas ministeriais, as questões que acontecem na igreja. Você não pode reunir-se com a família na mesa e despejar suas queixas, e despejar suas frustrações, envenenar o coração dos seus filhos, ao invés de nutri-lo com Deus e com a sua palavra. Guarde isto em nome do Senhor. Mata no peito, engole o choro, se contorce, chora no seu quarto. Para Deus você pode chorar, para Deus você pode contar as suas fraquezas diante da sua esposa. Levanta a cabeça, rapaz, diante da sua família, diz: vai dar tudo certo. Eu ainda não sei como, mas eu sei que Deus vai dar um jeito na situação. Quem é que está entendendo isso? Homens que não se quebram, que não se dobram, que não se... Aleluia.
Homens fortes, resilientes, que suportam, que passam. E eu não estou lhes dizendo que não vai doer, é diferente. Eu não estou dizendo que você não vai sentir, não tem nada a ver com o sentimento. Eu não estou dizendo que você vai passar imune a qualquer tipo de dor. Eu não estou dizendo que você vai passar imune às dores, à ansiedade, ao sentimento de angústia, aos processos que lhe consomem por dentro. Você pode levantar mal, mas diante dos outros está tudo bem. As coisas podem estar ruins dentro de você, mas você é homem. Você é carvalho. Você não é qualquer um. Você não vai ficar abrindo a boca e chorando para qualquer pessoa. Você é homem, está doendo, suporta, porque você está crescendo. Está doendo, suporta, você vai avançar, você vai chegar mais longe. Alguém está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Homens, o carvalho, além do seu tronco, há outra peculiaridade com relação às raízes do carvalho. O carvalho é conhecido como a árvore que tem raízes profundas. Eu vou repetir. O carvalho é conhecido, para você que gosta de anotar, como a árvore que tem raízes. Vocês me ajudam? Raízes profundas. No entanto, as raízes do carvalho não se tornam ou não são profundas por causa dos seus longos anos de vida. Mas a cada tempestade que o carvalho enfrenta, a cada vento forte que vem sobre o carvalho, ele vai aprofundando as suas raízes. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com as experiências. Vou repetir. A profundidade das raízes que trazem estabilidade, que trazem, querido pastor Leidiel, maturidade, que trazem sobriedade, coerência aos homens, não está relacionada ao tempo, está relacionado às experiências. Porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer não é. É por isso que tem um monte de meninos de 40 anos jogando PlayStation. Porque envelheceu, mas não amadureceu. Envelheceu, mas não amadureceu. Olhe bem para cá. A maturação não se dá com o processo do tempo, mas com as experiências. A maturação aqui se dá com as experiências. Cada vez que o carvalho passa por uma tempestade, ele aprofunda mais as raízes. O vento soprou, as raízes se aprofundam mais. A chuva caiu, as raízes se aprofundam mais. Bate no carvalho, as raízes se aprofundam mais. Criticam o carvalho, as raízes se aprofundam mais. Falam mal do carvalho, as raízes se aprofundam mais. Diz que ele não vai ficar, as raízes se aprofundam mais. Tentam parar o carvalho, as raízes se aprofundam mais. Diz que ele não vai conseguir, e as raízes se aprofundam mais. Quanto mais prova, mais profundidade. Vou repetir. Quanto mais prova, mais profundidade. Seu nível de profundidade não é medido pela escola teológica que você estudou. A escola informa, mas não consagra. Seu nível de profundidade é conhecido pelos ventos que você passou, pelas tempestades que você suportou. Quanto mais apanha, mais desce. Quanto mais crítica, mais profundo ele se torna. Quanto mais tribulação, mais cheio da graça, mais cheio de Deus. Quanto mais crise, mais afundado em Deus ele está. Quem é que está entendendo isto? Bate quem quiser. Desce, carvalho. Uramai.
Mandolori, Massile, Mandolori, Mihai. Seu nível de profundidade com Deus não está relacionado ao tempo de igreja. Seu nível de profundidade em Deus não está relacionado ao seu número na carteirinha de membro, de hall de membro da igreja. Ou seu nível de profundidade com Deus não está relacionado à credencial que você carrega. Seu nível de profundidade em Deus está relacionado às experiências que você tem, ao quanto você já sofreu. Sabe por quê, irmãos? E quem já viveu um pouco mais de uma era passada vai entender o que eu estou dizendo. Sabe por que essa geração é fraca? Sabe por que essa geração não suporta nada? Sabe por que qualquer coisa eles querem parar? Porque é a geração do ar-condicionado, é a geração que já pegou tudo pronto, é a geração que quebrou um carrinho, papai dá outro, quebrou uma rodinha, joga fora, substitui. Não é a geração que aprendia a consertar, tinha que brincar de carrinho e aprender no meio da brincadeira a ser mecânico. É uma geração que está apanhando de pantufa, porque eu não posso traumatizar a criança, porque eu não posso traumatizar o menino. Este menino vai crescer, vai usar maconha, não respeita pai, mãe, polícia. Olhe bem para cá, porque eu vou ser profeta de Deus para alguém aqui esta noite. Geração fraca, que não passou por dificuldade, que não sofreu o frio do inverno, que não passou as crises, mas que já pegou tudo pronto, e aí não sabe valorizar, não aguenta confronto, não suporta pressão. Mas a geração que sofreu não para por nada. A geração que sofreu, venha o que vier, as suas raízes são profundas, porque cada vento ele reconhece a grandeza de Deus, cada vento ele sabe que é Deus que guarda, cada vento ele sabe que é Deus que protege. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo isso? Diga comigo, meu nível de profundidade. Diga mais forte, meu nível de profundidade não está relacionado ao tempo, mas às experiências. Diga Deus, mais forte, Deus, esta noite, dai-me graça para aprofundar as minhas raízes, porque eu sei que para ter raízes profundas, eu vou ter que enfrentar o vento, eu vou ter que sofrer a tempestade. Bata no peito e diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não quero ter uma vida superficial, eu quero ter raízes profundas. Raízes profundas. Quem é que quer? Quem é que deseja? Levante uma das suas mãos para os céus. Só você que quer, levante as suas mãos. Diga o melhor glória a Deus que você puder. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo carvalho, Pastor Newton, já foi semente. Todo carvalho já foi. Todo carvalho já foi. Pensa comigo. É uma das árvores que mais cresce. 30, 40 metros de altura. Mas ele já foi. Ele já foi. Antes do carvalho se tornar grande, antes dele crescer, antes dele se tornar vistoso, antes dele se tornar admirável,
Antes dele ganhar visibilidade, antes de alguém quiser tirar uma foto com ele, antes de receber laureios, antes de ser cortejado, antes de ser aplaudido, este carvalho já foi semente, e como semente ele precisou ser plantado. Antes de crescer ele foi plantado. Quando você planta, você esconde a semente aonde? Aonde, irmãos? Para plantar você precisa fazer o quê? Esconder a semente na terra. Ele vai crescer, mas antes de crescer, ele foi escondido na terra. Antes de crescer, ele precisa ser escondido primeiro. Eu vou repetir isso aqui para você pensar um pouco. Antes de crescer, Deus esconde. Eu vou repetir. Antes de crescer, Deus esconde. Ele planta a semente. Guarde bem isto aqui. Tudo que é precioso para Deus, Ele esconde primeiro. Tudo que é precioso para Deus, Ele esconde primeiro. Ele pegou e plantou. Vai crescer. Todo mundo vai admirar. Vai querer conversar, vai querer estar perto, vai querer compartilhar de uma experiência. Mas ele precisou ser plantado. Ele precisou ser escondido na terra, porque aquilo que é precioso para Deus, Ele esconde. A semente plantada, ela está escondida, mas ela está crescendo. Eu vou repetir, ela está escondida, mas ela está crescendo. Porque toda árvore, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Ela cresce para baixo. Não tem como ter uma grande estatura, uma grande envergadura sem base, sem raízes. Ele escondeu, o carvalho está crescendo, está escondido, mas está crescendo. Olhe bem para cá. A nossa geração é imediatista. Você é carvalho, você é precioso para Deus. Você carrega promessas de Deus que ardem e queimam no seu coração. Você carrega projetos singulares que Deus entregou a você. Você carrega uma identidade dentro de você que o Senhor imprimiu com as suas mãos em você. Mas antes de se tornar um carvalho vistoso, Deus te esconde. Deus te planta, ninguém enxerga, ninguém vê, mas você está crescendo. Você está crescendo porque você está criando raízes. Você está adquirindo maturidade para estar e ser e viver aquilo que Deus já tem projetado para o seu futuro. Olhe nos meus olhos, você está escondido, mas está crescendo. Sua vontade era cantar, pregar, fazer, ninguém te enxerga. Você está plantado, mas está crescendo. Você está plantado, mas está crescendo. Você está crescendo. Guarde bem isto. Está escondido, mas está se enraizando. Está escondido, mas as raízes estão se espalhando. Está escondido, mas está sendo adubado. Está sendo cuidado. Porque Deus não planta e abandona. Deus não planta e esquece. Deus não planta e nunca mais olha para a semente que Ele plantou. Deus planta e cuida. Deus planta e aduba. Deus planta e zela. Deus planta e nutre, porque Ele quer que você cresça de forma saudável. Alguém está recebendo esta profecia? Está escondido, mas está crescendo. Está escondido, mas está se enraizando. Está escondido, mas está sendo cuidado. Está escondido, mas está sendo preparado para aquilo que Deus tem. Guarde bem isso aqui. Tudo que é exposto antes do tempo morre. Tudo que é exposto antes do tempo morre. Tudo que é exposto antes do tempo
morre. Calma, vai chegar seu dia. Calma, vai chegar sua vez. Calma, está chegando o seu tempo. Toda exposição fora do tempo produz morte. Deus não quer que você morra. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Deus quer que você seja. Quem é que recebe esta profecia? Jogue as duas mãos para os céus para celebrar o Altíssimo agora. Aleluia. Mais uma característica do carvalho. E eu vou apontar a vocês 3 características do terebinto, só sintetizá-las, não aplicá-las por causa do tempo, mas só para não deixar de compartilhar tudo com vocês. Outra característica do carvalho são as suas folhas. Diferente das outras árvores, o carvalho não perde suas folhas no inverno. Eu vou repetir. Diferente das outras árvores, o carvalho não perde. Ele não, mais forte, ele não, as suas folhas no inverno. Ele continua frondoso e bonito, mesmo nos dias mais difíceis do ano. O carvalho não perde a beleza. Ele não perde as suas folhas, porque as folhas são os adornos do carvalho. Ele não perde a sua beleza no inverno. Ele não perde as suas folhas nos tempos mais difíceis do ano. Ele não perde a sua beleza nos dias da crise. O carvalho consegue manter um equilíbrio no momento mais difícil pelo qual ele está atravessando. E não é fácil manter o equilíbrio em circunstâncias difíceis. Não é fácil manter o equilíbrio no meio de processos que são desafiadores. Mas você não pode perder a beleza. Você não pode perder o equilíbrio. Você não pode permitir-se ser tomado pelo estresse e agir de forma inconveniente, porque as estações difíceis estão soprando sobre a sua casa. Você é carvalho. A crise chegou, a situação não está boa, sua cabeça está fervendo, há problemas terríveis para você resolver, mas você não perde o equilíbrio, você não perde as folhas, você não perde o cuidado, a delicadeza. Está entendendo, carvalho? Está entendendo aquilo que Deus está falando contigo? Carvalho, que é carvalho, mantém as folhas, mantém a beleza, a gentileza, o equilíbrio, a elegância, mesmo nos dias de adversidade. Tem hora que dá vontade de chutar tudo para o alto, tem hora que você diz que não aguenta mais, mas calma lá, você é carvalho, você tem que manter o equilíbrio, você tem que preservar quem está embaixo de você. Quem é que está entendendo esta verdade? Deus está falando de forma profética com alguém, porque se você permitir, os dias difíceis do ano vão chegar para todo mundo. O inverno sopra sobre todas as famílias, e se você não tiver equilíbrio, o inverno vai romper seus laços familiares, vai colocar seu casamento em xeque, vai colocar a vida dos seus filhos em risco. Mas você, carvalho, você vai se manter de pé, você vai se manter equilibrado. Quem é que está entendendo esta verdade? Para eu orar com vocês, diferente do carvalho, embora da mesma família, porque o terebinto é da mesma família do carvalho. Diga comigo assim: o terebinto é da mesma família do carvalho. E embora o terebinto seja da mesma família do carvalho, ele não cresce tanto. O terebinto cresce cerca de 10 a 12 metros de altura. Porém, ele possui 3 características que o carvalho não tem. Ele possui 3 características
que o carvalho não tem. Ele possui quantas características? Que o carvalho não tem. A primeira característica do terebinto é o seu perfume. O terebinto tem um perfume muito forte. Ele exala um perfume muito precioso. No entanto, guarde isso aqui. O perfume do terebinto, ele pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Mas para isso acontecer, ele precisa perder parte de sua casca. Quanto maior e mais profunda for a ferida na terebinto, maior o perfume que ele vai exalar. Ele não exala perfume se não for ferido, porque o perfume do terebinto está por dentro. Se ele não perde a casca, ele não exala o seu perfume. É verdadeiro mesmo. Olhe bem aqui, entenda esta verdade. Guarde isso no seu coração. Seu perfume se sente ao longe, mas para se sentir ele precisa perder a casca. Para se sentir o seu perfume, ele tem que perder a casca. Cascudo ninguém sente nada. Orgulhoso ninguém vai sentir o perfume. Arrogante ninguém vai sentir o perfume. Então Deus vai usar alguém para ferir o terebinto. Deus vai usar alguém para tirar parte da casca do terebinto. Deus vai usar alguém para criar uma ferida profunda dentro do terebinto, porque as feridas só revelam aquilo que nós temos por dentro. As feridas só revelam aquilo que nós carregamos. Se quem carrega veneno do lado de dentro, ao ser ferido, vai destilar veneno. Quem carrega perfume não tem como mudar a sua essência quando alguém o fere, está entendendo? As feridas que são geradas e provocadas e promovidas em você não são à toa. É Deus querendo que você exale perfume. É Deus querendo que você exale a sua essência. Quanto mais lhe ferirem, mais perfume vai exalar de você. Quanto mais lhe ferirem, mais você adora. Quanto mais lhe machucarem, mais você canta. Quanto mais lhe machucarem, mais você glorifica. Quanto mais lhe machucarem, mais perfume sai da sua alma. Isso confunde Satanás. Ele queria te parar, ele te humilhou, ele criou situações para parar você, mas você não revidou, não bateu, porque há perfume que está exalando de dentro de você. Vai, terebinto! Aleluia. Segunda característica, bem rápido aqui, é a seiva do terebinto. Guarde bem isto aqui. Quando ele perde a casca, além de liberar o perfume, ele libera uma seiva. E guarde bem, a seiva que o terebinto libera tem propriedades medicinais para tratamento de vários tipos de doenças. Eu vou repetir: a seiva do terebinto tem propriedades medicinais para vários tipos de doenças, para vários tipos de males. Guarda isso em nome do Senhor. Quando o terebinto é ferido, ele não fere de volta. Quando o terebinto é agredido, ele sai dele uma seiva. Esta seiva tem produtos medicinais. Ele é ferido e produz cura. Eu vou repetir: ele é ferido e produz cura. Ele é ferido e produz cura. Para a seiva dos terebinto curar, ele precisa ser ferido. Entender a mentalidade de Deus é extremamente difícil. Entender aquilo que Deus orquestra nos seus desígnios e conselhos é extremamente complicado a nós, seres humanos, que somos limitados, porque às vezes Deus nos fere só para curar outras pessoas. Às vezes
vezes Deus nos fere só por causa de alguém. Deus precisou ferir José através dos seus irmãos para preservar a própria família de José e preservar a terra. 13 anos depois, ele precisou ferir, olhe bem para cá, José, para que ele pudesse curar e preservar uma nação lá na frente. Deus não criou, não abriu uma ferida em você sem propósito. Deus está lhe ferindo. Você exala perfume e você vai produzir cura ao coração de muitas pessoas. Tem gente aqui me ouvindo que só você e Deus sabem o tamanho das feridas que você carrega, o quanto as suas noites são difíceis, quantas vezes você chora sozinho, quantas vezes você ora por alguém precisando de oração, quantas vezes você abraça alguém precisando de um abraço. Deus feriu você, mas a sua ferida está curando uma geração. A sua ferida vai curar Blumenau. A sua ferida, a sua. Aperte a mão de alguém aí do seu lado. Olhe nos seus olhos e diga assim: Deus não está fraco. Eu quero que você grite mesmo agora. Não precisa ser tão delicado. Dá um grito e diga para ele assim: Deus te feriu com um propósito. Diga: ele não faz feridas sem propósito. Diga: ele te feriu para que você possa curar uma geração ferida. Diga: te prepara, sua ferida vai ser bálsamo para muita gente, 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 para muita gente. Tem alguém recebendo para muita gente? Se você quiser celebrar comigo, fica de pé. Para muita gente, para muita gente. Pura celebia socamando yase. Nike ore candolori massi. Uriminas te candeplorgi. Enesio eiki sergi. Stekanamas tu che dirimiande condolo minassi. Rai qui ste che minus u che de plaste che de forgi. Enesio cas oramanas. Ora mangiu ile che sergi o kendo servi anas. Uramando camandasso. Stevenesu kemenjui elemento corgi di biplassi stekenemesu kamando rabadas teke de pai qui de casso ramando yanai chomende suri caia se. Ah, perfume que está sendo exalado. Tem alguém ferido e está adorando. Tem alguém ferido e eu estou sentindo o perfume daqui. Está ferido e o perfume está exalando. É isso mesmo. Levante as suas mãos para adorá-lo. Terceira característica do terebinto, vou orar com vocês. O terebinto tem facilidade de pegar fogo. O terebinto é uma das madeiras mais fáceis de pegar fogo e a que mais tempo permanece queimando. Ela tem facilidade de pegar fogo e a que mais tempo permanece queimando. Não é fogo de palha não, senhor. Ela tem facilidade de pegar fogo e ela permanece queimando. Mais tempo queimando, queimando.
Sabe o que às vezes a gente ouve? Lugares que foram colonizados por pessoas que vieram e que descendem de outras origens. As pessoas são naturalmente mais frias. Eu não vejo assim. Existem festas mundanas que essas mesmas pessoas frequentam, gritam a noite inteira, fazem baderna a noite inteira. O clube de futebol está jogando, eles vão para o estádio, chega rouco em casa, gritando. Aí quando converte, paz do Senhor. O pastor disse que aqui é para rugir. Os gatinhos miam, mas os leões rugem. Os gatinhos, mas os leões, tem leão aí? Pai do Senhor, oh glória, sai para lá. Isso é terebinto, meu filho. Terebinto tem sensibilidade. Terebinto pega fogo fácil e ele permanece queimando. Deus vai levantar, pastor Newton, pastor Leidiel, uma geração de homens que vão permanecer queimando para Deus nesta casa. Deus vai levantar uma geração de homens que não vão queimar para Deus aqui só no domingo à noite. Deus vai levantar uma geração de homens que vão fazer a diferença do lado de fora, que vão espalhar brasas na cidade de Blumenau, que vão reparar os altares desta cidade. Deus vai levantar uma geração de homens que vai arder em Blumenau, e esta cidade será queimada, porque Deus está levantando uma geração de homens. E eu quero saber quem é esses homens que querem pegar fogo e permanecer queimando. Se tiver alguém, corre para o altar, porque é noite que Deus vai acender. Se não é batizado no Espírito Santo, vem correndo, meu filho. Você quer permanecer queimando? É só para homens. É só para homens que querem rugir. É só para leão. Gatinho, fica no seu lugar. Leão, vem para frente. Uramachalabassoramanahas.